Olá pessoal, boa noite a todas. Inicialmente eu queria agradecer à amiga Julie pelo convite para falar sobre reforma psiquiátrica e política de saúde mental. Ao passo que também quero, parabenizá-la pela iniciativa de, nesse mês da psicóloga, promover essa ampla discussão, trazendo diversos profissionais para falar, cada um pouco aí da sua atuação e de temas importantes e relevantes e caros à psicologia. Então, queria dizer que você foi muito assertiva, Julie, em intitular essa temática e conhecendo as psicologias, em virtude de que a psicologia não é única, ela é uma profissão bastante heterogênea, diferentemente do que se imagina aí nas representações sociais populares, no imaginário popular, de que a psicologia seja única. Na verdade, ela é bastante múltipla, diversa e há toda uma história da psicologia, especificamente no Brasil, que fala muito dessa diversidade. A partir da criação da psicologia, regulamentação da psicologia enquanto ciência e profissão, aí na década de 60, mais especificamente no ano de 1962, com a Lei 4.119, há toda uma caracterização da psicologia que inicialmente, aí na década de 60, 70, se caracteriza fundamentalmente por uma prática de cunho privatista, consultório, clínica, e quando muito vinculado a empresas, a indústrias, com um caráter de testagem, entrevista, seleção. E a gente vê que ao longo do tempo, ao longo da história, isso vai se reconfigurando. A psicologia, as psicólogas vão adentrando novos campos, novas áreas de atuação. E é interessante, dois fenômenos especiais, especificamente, eles dão um impulsionamento maior a essa transição, por assim dizer, da atuação das psicólogas no Brasil, que são a reforma psiquiátrica e a reforma, sobretudo a reforma sanitária, a reforma essa que culmina com a criação do SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Psicóloga Mary Jane Spink, em um livro Psicologia em Diálogo com o SUS, que ela organiza aí no ano de 2006, ela faz um vasto mapeamento da atuação das psicólogas no âmbito das políticas públicas e nos apresenta essa caracterização atual, por assim dizer, de como as psicólogas, os psicólogos estão atuando no SUS. Mas o meu tema é reforma psiquiátrica e política de saúde mental. Há toda uma história, que a gente não vai se demorar aqui em razão da especificidade, da fala desse momento, mas quando a gente fala de reforma psiquiátrica, a gente precisa encontrar ou situar inicialmente o lugar da loucura, que é um lugar de exclusão, um lugar de marginalização, historicamente um lugar de proscrição, de retirar do ambiente social aqueles chamados indesejáveis. Então, ao longo da história, a gente observa que houve processos de reformas psiquiátricas no mundo inteiro. No Brasil, a gente situa esse movimento a partir da década de 80, especificamente, quando se começa de fato a questionar o sistema desumano que era ofertado enquanto política de assistência em saúde mental, se é que se pode falar de saúde mental, a partir do manicômio e toda a sua caracterização naquele momento perversa, segregadora, contra, digamos assim, a vida, que maltrata os direitos humanos, que nega, direitos básicos. E aí há um movimento de familiares, de profissionais, de usuários, que culminam também no Brasil o que a gente conhece como a reforma psiquiátrica brasileira. E destacamos nesse processo a criação dos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que representam, por assim dizer, uma nova forma de cuidado pautada na lógica do acolhimento, na humanização do tratamento à pessoa em sofrimento psíquico. Então, há toda uma reordenação
de valores, né, uma reordenação de cuidado, uma reordenação epistemológica, quando você agora foca no sujeito e nas suas potencialidades, na saúde e não mais na doença. Mas quando a gente fala em reforma psiquiátrica e política de saúde mental, no âmbito da política de saúde mental, a gente pode dizer que é algo ainda mais complexo, né? Porque quando a gente fala em política, diversos vetores atravessam essa dimensão. E a depender dos atores políticos, né, que protagonizam, né, que estão protagonizando determinado momento histórico, a gente vai ver criação de leis, né, que refletem em maior e menor grau exatamente a visão ou as visões de mundo daqueles atores políticos. Mas em relação à política de saúde mental brasileira, a gente destaca a Lei 10.216, também conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, que institui aí todo um conjunto de aparatos jurídicos, técnicos, científicos, que dá um norteamento à forma como a saúde mental deve ser tratada no país. Então, essa lei 10.216 é muito preciosa para as pessoas que militam aí no campo da saúde mental, mas há também um conjunto de portarias e outras leis estaduais, municipais, que no seu todo constitui, por assim dizer, a política de saúde mental. Mas aí como é que a psicóloga, o psicólogo profissional, a psicologia deve se portar no âmbito da política pública, né? Particularmente eu trabalho em CAPS desde o ano de 2011, né? Tenho toda a minha trajetória de minha vida profissional construída dentro dessa política pública dos CAPS, desde 2011, onde eu iniciei trabalhando no CAPS AD aqui de Campina Grande. Hoje eu continuo trabalhando no CAPS tipo 1 da cidade de Lagoa Seca e tem sido muito gratificante a prática, extremamente complexa, né? São políticas que, como falei, reordenam um modo de cuidado, né? com um público marcado, né? por uma história de segregação, internação em hospitais psiquiátricos. E aí a gente precisa ter um fundamento, né? uma ética de um cuidado, precisa estar amparado em uma lógica que é diferente da lógica antes, digamos assim, da reforma psiquiátrica. Então, a gente precisa estar teoricamente fundamentado, e aí há um vasto conteúdo, uma vasta literatura que nos aponta o caminho ou os caminhos de como atuar no campo da saúde mental. A gente precisa estar também comprometido com os direitos humanos, né? Esses são valores assim inegociáveis. Atualmente há uma discussão, né, de brigas, embates, conflitos em relação a algumas portarias, por exemplo, que tentam reintroduzir o hospital psiquiátrico dentro da rede de atenção psicossocial. E aquelas pessoas que estão comprometidas com a história da reforma psiquiátrica, com os direitos humanos, não se posicionam a favor desse tipo de prática. E também a clínica ampliada, né? Essa clínica ampliada que é uma forma de compreender o usuário, o paciente, como ativo nesse processo, né? Não é mais um processo de alguém que tem um saber e que vai em direção a quem não sabe de nada, né? Não é uma relação do médico com a loucura, mas uma relação de um sujeito com outro sujeito, esse outro sujeito revestido de dignidade, de direitos, né? Uma pessoa que está diante de você. Isso é o que, em linhas gerais, a gente chama de clínica ampliada. Então, para concluir esse vídeo, a gente tenta ser breve, mas é muito difícil. Queria mais uma vez parabenizar a iniciativa da Julie e dizer que é muito importante a gente ter em mente, né, qual o norte, né, qual psicologia a gente está entregando à população, quais os valores, quais os princípios que norteiam nossas práticas, e a gente tem todo um conjunto de leis, de diretrizes, de portarias, de publicações, de material que a gente pode se amparar para desenvolver as nossas práticas, seja onde for. Um abraço a todas.